E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso amigo Fernando Romero, que sempre participou do programa Região Destaque. Fernando, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Região Destaque. Bom dia, João, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Então, João, não é bem assim uma folga, né? Nós entramos o ano de janeiro, você sabe que estatisticamente o mês de janeiro é o mais chuvoso para a nossa região sudeste, e São Paulo, como também Vale do Paraíba, não é de se esperar menos. Então, nós começamos aí o mês de janeiro, não tivemos uma folga de chuva, somente no dia 15 que não choveu na capital. Estamos aí índices altíssimos de precipitação na cidade, inclusive muito transtorno para a capital, e não só a capital, como todo o país vem sofrendo, né, João? Nós temos aí, infelizmente, espera-se mais chuva, e ainda não aprendemos a conviver, João, não aprendemos ainda a trabalhar com a questão das enchentes. Então eu acho que o poder público, enfim, nós também, população, a gente precisa começar a aprender a lidar com isso. Como é que outros países, a gente viu aí recentemente, países que têm um sistema de alerta, existe um sistema que facilita até para que não haja morte, pelo menos. Então é isso, isso que a gente está vendo no Rio é prova disso, as ocupações irregulares, o mau aproveitamento do espaço. Nós não temos aí uma política de habitação que tira essas pessoas das áreas de risco, e é um problema que tende a se agravar. Nós temos previsões aí, pelos estudiosos na área de meteorologia, que a tendência é piorar, aquecimento global, enfim, uma série de coisas, a Terra começa a esquentar gradativamente. Então, esse período chuvoso cada vez mais vai trazer catástrofes. Enquanto a gente não aprender e a se prevenir com isso, nós vamos sofrer com mortes e mais mortes no Brasil. Fernando, mais especificamente lá na cidade de São Paulo, a ação do homem foi chegando às margens do rio, principalmente o Rio Tietê e Rio Pinheiros. Aquela área onde fica a Marginal, o bairro do Canindé, aquela região, a zona leste de São Paulo, era tudo várzea. Foram construídas residências às margens do Rio Tietê e Pinheiros. A natureza, João, está cobrando algo que a gente tirou dela. Então é natural que o rio, os córregos, os ribeirões, tenham a área da várzea para quê? No momento de cheia, você ocupar aquela área. E é isso que você falou mesmo, a gente paga pelo preço do progresso. Então você está ocupando cada vez mais as várzeas do rio, a própria cidade de São Paulo, onde você não tem drenagem nenhuma. A impermeabilização do solo é muito grande. Então, o que você tem de drenagem é insuficiente. Não só São Paulo, como também áreas de risco. Por que você tem aí esse volume grande de terra nos morros, nas encostas? Porque é a degradação da natureza, onde você começa a tirar a vegetação ajuda muito a conter esses escorregamentos. Então, aumento populacional muito grande, desorganizado nas encostas. Então, esse caos é fatal. E como eu te falei, a tendência é piorar. Fernando, há quem diga também que o aquecimento solar tem ajudado muito com isso, né? O aquecimento do mundo nosso, da temperatura, dessas ações do homem que contribuem para o alto aquecimento. É uma infinidade de coisas, mas o problema existe, principalmente nesse período. Janeiro é chuvoso e a gente tem que se preparar. Infelizmente é isso. Então, enquanto a gente não se preparar, a gente vai ser pego aí com várias mortes e várias situações tristes que a gente está vivendo hoje no Brasil. Fernando, o centro de gerenciamento, onde você trabalha em São Paulo, qual é a rapidez que vocês podem estar prevendo um alagamento numa determinada região? Então, deixa eu te falar brevemente. Como que vocês trabalham esses dados, né? Vocês passam aí para a Defesa Civil ou para a Guarda Civil Metropolitana, para os outros órgãos? Então, deixa eu te explicar rapidamente. O CGE é um órgão municipal da Prefeitura de São Paulo, onde a gente trabalha sobre um plano chamado Plano Preventivo de Defesa Civil. Esse plano une todas as secretarias e todos os órgãos da Prefeitura que estão envolvidos no problema chuva e enchente. Então, esse plano é traçado anualmente, antes do período chuvoso, até para corrigir o do ano anterior. E, consequentemente, nós temos aí um plano. Então, nós estamos num plano 2010-2011, que está em ação, onde o que acontece? Existe todo um plano que cada órgão da prefeitura sabe o que fazer. E esse plano começa com o CGE. Então, a partir da manhã, o CGE já solta boletins para esses órgãos, CT, Defesa Civil, até mesmo Corpo de Bombeiro, que a gente tem um trabalho em parceria muito grande, já dizendo, olha, tem condição de chuva forte para hoje. Existem vários pontos críticos, mais de 300, para você ter uma ideia, que a CT já definiu. Um deles é o túnel do Anhangabaú, que na verdade foi a criação do CGE em 99, devido àquele grande alagamento onde pegou vários carros boiando. Então, se você reparar, João, quando você passar pelo Anhangabaú, repare que sempre tem uma viatura da CT. O CGE falou, olha, estado de atenção
região central, próximo a Engabaú. Então, a CET já começa a fazer um sistema de comporta, como eles chamam, para diminuir o trânsito, até o momento de fechar o túnel. Um exemplo prático também desse trabalho em conjunto, que é a preocupação principalmente do transbordamento na via, é na Aricanduva. Na Avenida Aricanduva, entre a rua Baquiato, Mucumac, existe um ponto que o nível do rio é mais alto que o nível da via. Então, quando ocorre o transbordamento, rapidinho pega a via em grandes proporções. Então, se você reparar, nesse trajeto que eu te falei, existem cones presos no guarda-reio no centro. A partir do momento que você já colocou em estado de atenção, e não só a chuva, nós também temos uma rede telemétrica que mede o nível dos principais rios da bacia do Tietê. Então a gente já sabe que o Aricanduva está subindo. A CET imediatamente fecha aquele ponto crítico, ou seja, desvia o trânsito e não existe vítima. Existe sim uma outra que geralmente as pessoas passam. Então uma dica que a gente sempre dá, principalmente o pessoal que vai para São Paulo. Viu o bloqueio da CET? Não tente ultrapassar bloqueio. O motoqueiro faz muito disso e é um perigo muito grande. Principalmente, João, vias próximas a rios e ribeirões, córregos. Quando tem um transbordamento é muito rápido. O bom é evitar, acompanhar o rádio, João. A gente está muito na rádio, a gente está muito, não só na rede, eu faço muita entrevista para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, tenho um prazer de trabalhar com vocês da Bandeirantes, são pessoas excelentes, não só a Bandeirantes, como todos os meios de comunicação, todas as rádios. Então, fica ligado, pegou trânsito, está chovendo, liga o rádio, acompanha, o CGE solta direto, a gente está em entrevista direto, está alagado tal rua, até para facilitar a sua viagem, você sabe qual rua está alagada. O nosso site é um site muito dinâmico, então é imediato. Se você verificou um ponto de alagamento no nosso site, já registra. E só para você ter uma ideia, como o paulistano está aprendendo a usar essa informação, está aprendendo a acessar o nosso site. Esse final de semana, nós chegamos a ter 2 milhões de acessos do nosso site. Poxa vida. 2 milhões. Então, a média nossa em dia de chuva é 1 milhão, 800 mil. Fernando, e vocês também trabalham com as defesas civis dos outros municípios? Olha, João, infelizmente, como o CGE é um órgão municipal da Prefeitura de São Paulo, nós não trabalhamos. Apesar de ter, como eu te falei, todo o monitoramento da rede telemétrica, ou seja, todo o nível dos rios, dos afluentes e da bacia do Tietê, a gente não tem contato direto com esse pessoal. A gente tem sim alguma coisa com a Defesa Civil do Estado, então a gente até ajuda muita gente. A população liga muito no CGE, principalmente o pessoal da ABC. Tanto é que nas entrevistas, quando a gente fala de previsão, a gente fala não só da capital, mas também de toda a grande São Paulo. Envolve também a ABC, a região de Osasco, a região de Guarulhos. A gente tenta aí dar um apoio da maneira que pode. Fernando, eu gostaria que você comentasse uma reportagem que nós iremos ler agora, que está hoje no site, né? E a gente sempre fala aqui a fonte, no jornal O Vale, e que soltou uma matéria que as defesas civis aqui das cidades, algumas cidades do Vale do Paraíba, está deficiente. Aqui do Vale do Paraíba, equipes são insuficientes e mal treinadas. Municípios admitem problemas e pedem verba, que muitas vezes não contam com pessoas adequadas. As equipes seriam pouco atuantes, a estrutura insuficiente, disse a major da Polícia Militar, Eliane Nicolucci, coordenadora regional adjunta da Defesa Civil. O trabalho de cada cidade começa com o monitoramento da quantidade de chuva, contabilizada por acumulados de 3 em 3 dias, controlados por pluviômetros. O aparelho é tão simples que pode ser feito até mesmo de garrafas PET. O resultado dessa conta indica quando a cidade muda de estado na escala da Defesa Civil. Para a estação de chuvas, que vai de observação a alerta máximo, as cidades terão que adotar medidas preventivas, que vão desde a vistoria regular de áreas de risco até a remoção preventiva de famílias. Neste ano, o número de desalojados já chega a 1.100. Defesa Civil não pode ser encarada como filantropia ou voluntariado. É serviço muito sério que exige profissionalismo. Como fazer isso só com voluntários? Questiona o secretário de Segurança e coordenador da Defesa Civil de Taubaté, Simões Bertaldi. Você acha que a profissionalização é o caminho, Fernando? Olha, ajuda bastante, João. Na capital, na Prefeitura de São Paulo, a Defesa Civil é formada por polícias militares. Então, quem faz o trabalho da Defesa Civil, tanto é que o coordenador da Defesa Civil geralmente é um coronel do bombeiro. Certo. Faz sim. Só que paralelo a isso, João, não adianta você ter somente, lógico, é importantíssimo. Agora eu pergunto para você, se tem uma enchente, tem uma alta precipitação, não só em Lorena, aqui,
Nós temos um plano de emergência? Será que o pessoal da Defesa Civil está preparado? Existe algum plano emergencial? Olha, nós temos um problema sério que é muito parecido com São Paulo. Aqui nós, na mesma forma que São Paulo tem o Tietê, aqui nós temos o Rio Paraíba. Se tiver um transbordamento de grandes proporções, qual é a atitude emergencial que tem essas cidades? Não existe. Eu acho que a gente tem que se conscientizar, treinar melhor a Defesa Civil. A Defesa Civil trabalha com muitos voluntários, né? O Darcy, eu conheço o trabalho do Darcy, já tive a visita do Darcy lá. Eu sei que ele batalha muito pela Defesa Civil, ele gosta, você vê que ele veste a camisa, faz aquilo que gosta. Só né? que ele não tem uma infraestrutura, não só da prefeitura da cidade, o governo do estado não investe nisso. O que adianta? Você tem que se prevenir. Qual é a maneira de prevenir? Primeiro, começa com um pente fino nas áreas de risco. Vamos fazer um levantamento. Isso aí demanda tempo, demanda profissional. Você precisa de geólogos. Quem sabe do risco, uma análise da própria terra, é um geólogo. Então precisa fazer primeiro um levantamento nas áreas de risco, mapear as áreas de risco. O Vale do Paraíba precisa de um centro de monitoramento, como é esse do CGE em São Paulo. Existe a Codivap, eu acho que os prefeitos da Codivap deveriam pensar, não é um custo alto. Nós já temos o radar que eu uso em São Paulo, serve para monitorar. Eu pego, pra você ter uma ideia, são 240 quilômetros de raio, João. Metade do estado de São Paulo, toda a grande São Paulo, parte do sul de Minas e parte do Rio. Ou seja, eu consigo enxergar. Tanto é que quando eu entro em entrevista com você, e naquele momento está chovendo, até falo, está chovendo em Guará, está chovendo em Canas. Então, existe ferramentas hoje que não são tão caras. A questão da pluviometria, como você falou ali, dos índices pluviométricos, principalmente em costa. O governo do estado, ano passado, soltou garrafa PET, com adesivo, dá para você medir. Então, esse acumulado de 3 dias é o acumulado de 72 horas. Agora, uma coisa também que ajudaria muito são obras de infraestrutura, né, Fernando? Exatamente. Principalmente o assoreamento dos rios. Eu estive passando hoje nesses rios que é o Mandi, né, que corta a cidade. Isso. Poxa vida, atrás do São Joaquim, João, tem um muro caindo ali, não sei se você já reparou. Primeiro que está todo assoreado, você vê ali árvore, pedaço de tronco, e um muro quase que caindo atrás do São Joaquim ali. A hora que aquele muro cair e vier uma enxurrada, aquilo ali vai travar tudo ali na ponte, você vai ver o caos que vai fazer no centro da cidade. Traz ali também do próximo do fórum, poxa, você vê que tem um assoreamento, então é difícil. Pro lugar que sofre, o pessoal do Horto ali, puxa vida, todo ano tem enchente ali. Puxa sempre vida. Ali no Olari do Simão, tá sempre cheia. Então, eu estive olhando lá, até tenho, minha cunhada mora lá, a Fabiola mora lá, tenho o seu Damião, desculpa, que tem uma mercearia lá de esquina, você deve conhecer. Sim. E ali fica próximo do Rio. Então eu estive olhando, o Ibama tem uma área que dá para você fazer tipo piscininha. Então o que acontece? É como se fosse uma várzea. Só que aí tá cheio de mato e tal. Eu não sei se por ser um órgão federal a prefeitura não pode, mas tem, gente, tem que conversar. Vamos chamar o DAE para ver o que pode fazer. Vamos chamar o Ibama como secretário de Meio Ambiente. Vamos juntar força, vamos conversar. Meu Deus do céu, se vier de novo a chuva que nós tivemos, vai ter problema novamente, João. Então, Fernandinho, nós voltando aí com um assunto importante das chuvas, né? Mas, se possível, na prevenção, né, Fernando? Principalmente também, João, uma interação mais do governo, da própria prefeitura, a liberar verbas para que os municípios comecem a se organizar. Porque que adianta? Tudo bem, você treina uma defesa civil. Vamos dar um exemplo, Lorena, Canas. O pessoal já sabe o que fazer, já existe um plano emergencial. Mas quem que vai avisar eles que já está chegando uma chuva, o nível do rio está subindo? É só quando ocorre, e quando ocorre às vezes é muito tarde. É urgente que nós tenhamos aí uma rede telemétrica, a chuva de área de risco de encosta, que não é o caso aqui Lorena, mais para Campos do Jordão, o pessoal do litoral. Mas é uma chuva que ela vem constante. Então você está medindo essa chuva com pluviômetro. No Rio você tem essa medição pela rede telemétrica. Então você já começa a ter ações. Por isso é importante um plano emergencial. Então quando você tem um plano emergencial, peraí, porque às vezes a chuva não é na sua cidade, como foi o caso agora recente de Aparecida, não choveu tão forte Aparecida para causar o que causou. Essa chuva ela veio carreada pelo altos índices que choveu na cabeceira do próprio Paraíba, e fez com que tivesse aí bairros alagados. Então, essa condição de telemetria nos rios é muito importante. Isso é um trabalho em conjunto, não só com a previsão, com o índice pluviométrico. Então, é uma soma de infraestrutura que a gente precisa ter na região. A chuva de cima para baixo, o pessoal sempre fala, né? De direção a favor do Rio Paraíba, é uma chuva mais pesada, pior, que é onde é perigosa. Tem isso, Fernando.